Bom, pessoal, vamos retomar o assunto Bordeaux. Vocês viram aí que já temos vários artigos, né? E se a gente se aprofundar na região, vai ter muito mais artigos. Mas continuando ali naquela região de Grave, que a gente falou dos tintos de Grave, dos brancos secos de Grave, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os brancos doces de Bordeaux, que também estão nessa região. Veja que aqui, né, a região toda de Grave, aqui fica Pessac-Lognan, que tem os brancos e tintos secos muito bons. E mais ao sul de Grave, você vai ter apelações, por exemplo, como Sauternes e Barsac, que é essa região aqui amarelinha, que é a região dos grandes brancos doces de Bordeaux. Perto dessas duas regiões aqui, que são Sauternes e Barsac, você tem outras apelações satélites que estão em volta aí dessa região, que são Sainte-Croix-du-Mont, Serron, Lupiac, há várias outras apelações aí importantes. Bom, o que acontece nessa região é que você tem uma umidade maior devido à presença de rios aí importantes, do Garonne, do Ciron, por exemplo. E essa umidade, em alternância com a insolação, principalmente na época de maturação das uvas, favorece o fenômeno da botrytis, né? Aquele ataque nobre desse fungo, que vai permitir que as uvas sequem, evaporando água e concentrando muito açúcar. E há uma série de reações pelo ataque do fungo que vão dar aromas muito especiais a esses vinhos, uma untuosidade também e um bom suporte de acidez. Quando eu falei daquela classificação de 1855, eu não mencionei os brancos doces de Bordeaux para não confundir, que não era o momento propício para se falar nisso. Mas a classificação de 1855 engloba também os grandes Bordeaux doces, que na época já eram muito famosos, a começar pelo Château d'Yquem. O Yquem é um vinho que é classificado como au concours nessa classificação de 1855. E depois você tem dois grupos importantes também de brancos doces, que são os Premier Grand Cru Classé e os Deuxième, né, Grand Cru Classé em termos de doce. Além do Yquem, você tem, por exemplo, em Barsac, que é a comuna ao lado de Sauternes, você tem chateaus importantes como o Climat e como o Chateau Coutet também, que são muito bons. A gente poderia falar também um pouco das diferenças de terroir das duas regiões. Se a gente pegar um mapa aqui um pouco mais específico, ampliando aquela região, né, você vai notar aqui que você tem Sauternes, nessa região aqui toda, né, toda essa região. Sauternes está dividido em algumas comunas. Além de Sauternes, você tem a comuna de Beaume, de Fargues, de Prignac. E do outro lado aqui do rio, você vai ter Barsac. Aqui é o rio Ciron, né, que divide as duas regiões, você vai ter Barsac. E há certas diferenças de terroir entre os dois. Por exemplo, em Barsac você tem uma topografia um pouco mais plana. Você tem, além de um pouco de presença de argila, você vai ter um solo que a gente chama de arenito.
e também tem uma boa presença de calcário, além de na parte superficial também ter areia. Isso vai dar vinhos aí com mais elegância, com mais delicadeza e com um toque de mineralidade que é difícil você encontrar, por exemplo, nos vinhos de Sauternes. Então, Barsac, com relação a Sauternes, gera vinhos um pouco mais delicados, e já na região de Sauternes, que é o outro lado do rio, você tem uma topografia um pouco mais acentuada, e aí você vai ter solos que misturam areia, uma proporção maior de argila, que dá um pouco mais de corpo ao vinho, e é uma região também muito pedregosa. Essa pedregosidade do solo vai fazer com que esse solo fique um pouco mais quente. Então as uvas ali, elas vão gerar vinhos, digamos, um pouco mais opulentos em corpo, em textura. Essas são as diferenças básicas, né, de um grande vinho de Barsac, que é mais delicado, mais sutil, e Sauternes um pouco mais opulento, um pouco mais potente. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses vinhos e a classificação. Até lá e um abraço.